Nosso programa desta quinta-feira está falando sobre toda a questão da categoria de trabalhadores da educação que está pleiteando junto aos poderes públicos o reajuste do piso. Eu disse assim, aos poderes, à categoria, porque assim, o Cinti está aqui com a gente, participando através do professor Rômulo Arnaud, que é o coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, que negocia junto ao governo do estado, mas também representa a categoria em alguns municípios do Rio Grande do Norte. E tem essa questão tem permeado municípios, os trabalhadores de municípios, também do estado, em todo o país. Nós estamos falando, obviamente, do Rio Grande do Norte. Então, se você tem dúvida sobre este assunto, manda aí para a gente através das nossas redes sociais. A gente já tem participação aqui. Daqui a pouquinho eu trago participação sua, tirando a dúvida sobre a greve que está acontecendo aqui em Mossoró, sobre parada de advertência que teve lá em Areia Branca e sobre indicativo de greve no estado. É um movimento, existem movimentos aí pleiteando o reajuste do piso salarial dos trabalhadores da educação. Mas antes vamos até Brasília, porque teve decisão hoje. Isso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por unanimidade referendar a liminar que determinava que a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de 2023, deste ano, tenha como patamar mínimo os coeficientes de distribuição utilizados no exercício de 2018. A medida utilizaria dados populacionais preliminares do censo 2022, que ainda não foi oficialmente concluído. A decisão, tomada na sessão virtual, referenda a liminar anteriormente deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski. O partido PCdoB argumentou que a decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, causava prejuízo ao valor recebido pelos municípios, porque o critério estabelecido não contempla inteiramente toda a população, já que a coleta de dados ainda não foi finalizada. Para o partido, foi descumprida a Lei Complementar 165 de 2019, segundo a qual não é possível determinar coeficientes de FPM abaixo dos fixados em 2018, até que um novo censo seja concluído. Pois é, tá aí essa decisão que é causada uma certa polêmica, né? Mas, Vuno, eu acho que realmente neste momento, sem o censo ser concluído, é muito mais sensato essa decisão aí, para que os municípios não tenham perdas sem a população de cada um desses municípios esteja totalmente quantificada. Aqui no Rio Grande do Norte teria um impacto de 27 municípios, o que poderia repercutir aí em perdas de algo em torno de 100 milhões de reais, segundo reportagem do tcmnoticia.com.br. Então, pelo menos para este ano de 2023. Quando chegar 2024, aí a gente já vai ter uma outra história. Pois é, olha, no meio de toda essa questão, essa luta dos trabalhadores da educação, a gente ainda está em clima de carnaval, né? Porque vai ter bloco amanhã, pessoal de segurança, e no próximo sábado tem também o pessoal da educação aí, com bloco. É a volta do Piado da Coruja, professor. Como é que vai ser esse evento? Vai ter carnaval sábado em Mossoró? Vai, sim. Pode até chover, mas vai. E chove sempre, né? Faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol. O Piado vai piar aí, a Coruja vai piar. E as pessoas perguntam por que Piado, né? Da Coruja. A Coruja é o símbolo da educação. Então, a gente, lá no Cinti, nós temos a Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer, e a gente, claro, sindicato tem que pensar também para o trabalhador em educação, em cultura. E a gente começou a discutir sobre o resgate do carnaval tradicional, das marchinhas, da resistência, né, de fazer algo que seja resistência também no que diz respeito à cultura, os valores políticos, etc. Então, a gente pensou lá em 2017 o Piado da Coruja. Se não tivesse sido interrompido pela pandemia, seria o 7º ano, né? Eu não sei se a gente diz que é o 7º ou é o 5º, mas enfim. Próximo sábado, às 17 horas, iniciando ali na Praça da Baixinha, porque o Piado da Coruja ela tem uma característica um pouco diferente. Ela é híbrida, né? É uma parte de rua e uma parte baile. Então, nós vamos ter a troça, né, o cortejo na rua, iniciando lá na Baixinha, andando ali pelas ruas do Abolição 1 e do Abolição 2,
até o Sinte, e lá vai continuar com a orquestra, tocando as músicas, os frevos, e depois encerrando o baile com Renata Falcão, né, que foi o último baile, o último piado foi ela que fez, que foi muito sucesso, apesar do toró que caiu na cidade, mas teve piado e com muita gente. E assim, se a gente for comparar assim, e ter como referência o número de pessoas que já foram pegar as pulseiras, porque para entrar lá no Sinte, a gente quer que as pessoas É só para servidores, professor? Aqui em Mossoró e região nós temos cerca de 3.000 servidores, né? Mas você pode pegar as pulseiras para os seus amigos, seus vizinhos. A gente só quer ter um controle mínimo, mas quer que tenha lá uma quantidade grande de pessoas. Se formos avaliar pela quantidade que foi pegar hoje, nós vamos ter muita gente, né? Porque ainda vamos entregar pulseira hoje, amanhã, no sábado. Enfim, a gente quer que as pessoas vá, uma coisa familiar, da educação. As pessoas perguntam, só pode ir professor? Não pode ir qualquer pessoa, desde que tenha alguma relação com o professor que possa, ou eventualmente a pessoa tem interesse, pode ir lá no Sinte que vai conseguir a sua pulseira. E aí a gente só quer ter o controle mínimo, questão de segurança, mas é aberto. O pessoal da imprensa também está convidado para ir para o piado da Coruja. E vai ter protesto? Porque carnaval a gente viu aí que teve protestos aí, políticos por todo o país, inclusive de servidores. Vai ter alguma movimentação nesse sentido? O piado, o objetivo foi marcar também um pouco de resistência. Certamente a categoria vai pedir pelo reajuste do piso, seja nos municípios, seja no município de Mossoró, seja nos municípios que nós representamos, e no governo, e a nível estadual. Então, eu acho que vai ter, sim. Eu tenho sempre uma dúvida quando eu passo ali em frente ao Sinte, porque a festa vai ser lá, né, o Piado da Coruja, sábado agora, e eu vi que deu uma reformulada, uma repaginada lá, a sede está muito bonita. Tá para todos os servidores estaduais da educação. Como é que está funcionando essa questão daquele ambiente? Só para a gente que está falando aí na sede. Pois é, o ano passado nós inauguramos, né, a parte de esporte, e a gente quer esse ano iniciar a construção da parte das piscinas. E assim, está bonito realmente, está movimentado, né? Nós temos um projeto de saúde e lazer para a categoria, nós temos funcional, né, segunda, quarta e sexta, nós temos fit dance, terça e quinta-feira, hoje teve. Nós temos o rachão da educação, que a galera, professores vão lá toda terça, quinta e sábado. Nós temos a turma que joga vôlei. Então, assim, a gente quer melhorar, porque, claro, a gente não quer só comida, a gente quer comida, cultura, lazer. E, claro, quer ter seus direitos garantidos. Então, por isso que a gente está investindo na parte social e na parte física e estrutural da nossa sede. Então tá aí, anunciado. Só não vai pra festa quem não quiser. Eu aconselho a colocar uma roupinha bem leve, porque pode ser que tenha muita água, viu? Você já vai de roupa de banho, já aproveita. Aproveita que é carnaval e já vai com a roupinha de banho. Olha, a gente já tem participação do pessoal de casa. Tem aqui o questionamento da Rosineide. Ela está dizendo, eu não entendi, a greve em Mossoró não foi aprovada para a segunda? Não, aqui em Mossoró a greve tinha sido realmente aprovada para começar hoje, na quinta-feira pós-carnaval. O que foi aprovado para a segunda foi indicativo de greve no estado, não é isso? Próximo dia 27, não é isso, professor? Vou voltar, porque as pessoas realmente... Quem não é do movimento, né, não consegue entender. A gente aprova o indicativo de greve, aí segunda-feira vamos discutir o indicativo de greve. Se for aprovada a greve, entra imediatamente? Não. A justiça exige que a gente comunique ao governo e tenha 72 horas para poder fazer a paralisação. Por isso que a gente tem que cercar de todos os cuidados, porque de repente o governo pode pedir ilegalidade da greve e se a gente não cumprir esse rito, né, a greve pode ser considerada ilegal. Por isso que nós temos que tomar os devidos cuidados. A gente tem aqui a participação da Sueleide. Ela dá um recado, acho que ela está falando da greve do município. Ela diz, para suspender a greve, a categoria precisa de proposta, simples assim. Pois é, não adianta só dizer, é isso que eu entendo que os servidores estão tentando explicar. Não adianta só dizer que está aberto ao diálogo e não dialogar e muito menos levar proposta, né, para o professor. Então, ela está aqui falando, Sueleide,
em greve. Tá bom, Soleide, muito obrigada pela sua participação. E nós temos aqui a participação também da Vera Neide Silva, do bairro Nova Mossoró. Eu não sei se ela está falando de questão do Estado, ela diz assim: eu gostaria de saber sobre a previsão de pagamento dos precatórios. Existe alguma informação de sindicato em relação a isso, professor? Bom, porque precatórios é muito relativo, né? Precatórios são ações que a gente entra e você recebe o dinheiro, seja através de precatórios ou seja através de alvarás, né, que a gente chama de requisição de pequenos valores. Então, precatórios e alvarás com requisição de pequenos valores estão sempre saindo lá no Sinto, toda semana a gente entrega, porque nós temos uma gama de, assim, uma variedade de ações e, por exemplo, pecuniária, título, PCCR dos funcionários. Essas ações têm saído constantemente e eu recomendo, se for no caso do Estado, eu recomendo que vá ao Sinto. Nós temos atendimento jurídico todas as manhãs, de 8 horas até 11 horas, e aí o advogado vai olhar em que pé está a sua situação, se está próximo, enfim, vai dar assim, um parecer em que pé está a sua situação. Voltando desculpa, Carol, um assunto importante, porque eu acho que tem muitos aposentados aqui assistindo o cenário político, e uma questão sobre o piso é a paridade entre os ativos e os inativos. Esse piso que está sendo buscado pelo sindicato também contempla os aposentados? Sim, Vonúvio. E assim, olha, semana passada eu estive em Brasília, no CNE, que é o Conselho Nacional de Entidade. E teve um momento lá do encontro que os estados ficaram, cada pessoa de cada estado ficou de repassar a situação. Incrível. O Rio Grande do Norte, hoje, é um dos poucos, se não o único estado no país onde a gente ainda consegue manter a paridade, a integralidade e a linearidade. O que quer dizer isso? É que a gente ainda tem um reajuste na carreira, da letra A até a letra J, do nível 1 até o nível 5. E para os ativos e aposentados. Conversei, inclusive, com um companheiro lá, com o José, lá da Paraíba, e aí ele disse: Rômulo, lá a gente conseguiu os 14,95. Eu digo: mas teve a integralidade e a paridade? Ele disse: não, lá nós, os professores da ativa, têm uma gratificação de rendimento, que é de 20% a 30%, dependendo do caso, mas quando a pessoa se aposenta, ele não leva a sua aposentadoria. Veja bem, não tem a paridade. Ele se aposentaram com a integralidade, mas quando vai o processo aliás, ele teve o reajuste de 14,95, mas o seu salário é abaixo. Isso é em quase todos os estados do país, aliás, e o Rio Grande do Norte, a gente tem conseguido isso. Manter a duras penas, fruto da luta do Sinto, fruto da organização da nossa categoria, a gente tem conseguido manter esses conceitos de paridade, integralidade, linearidade, que já não existe mais na grande maioria dos estados. A gente tem aqui a participação da Estela Sâmia. Ela diz assim: é importante ressaltar que a governadora professora abriu um vergonhoso precedente de quebrar um acordo de greve ao não pagar retroativo de 2022, que deveria ter sido pago em janeiro. Então, a categoria se vê em uma difícil situação: fazer greve, negociar, chegar a um acordo, mas o governo simplesmente descumpre o acordo. Qual a opinião do senhor sobre esta fala? É verdade que havia uma previsão de pagar o retroativo do ano passado, de iniciar em janeiro e fevereiro. O governo não pagou, né? Apesar de ter lá, de que o valor do retroativo, junto com os salários, não poderia ultrapassar 2,5% das receitas correntes líquidas. Porém, realmente, foi uma frustração, porque as pessoas esperavam receber esses valores. Então, é uma quebra de acordo, sim, considerando que havia essa expectativa, apesar de, no acordo geral, haver esse item lá de não ultrapassar 2,5% das receitas correntes líquidas. Isso quer dizer que o governo, em vez de pagar em 12, vai ser acordado que vai pagar em 14, porque, segundo o governo, os dados que tem, quando faz a referência receita e despesa, ultrapassa esses 2,5%, que é uma lei nacional e que não pode ultrapassar. Professor, qual a perspectiva em outros municípios? Municípios os quais o Sinto representa, a categoria da educação aqui do Rio Grande do Norte, em relação ao pagamento do piso? Pois é uma ironia. Nós representamos quase todos os grandes municípios: Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, Ceará Mirim, Natal. O que é que a gente tem encontrado?
Nos grandes municípios é onde a gente tem tido mais dificuldade de respeito à lei do piso. Parece sem lógica, né? Porque, em tese, um pequeno município tem uma receita menor. Então, isso tem exigido de nós um esforço muito grande para que a gente possa ter esse direito respeitado. Porque eu, inclusive, hoje em Areia Branca, eu estava dizendo, você lutar por direito é uma coisa. Agora, você lutar para que o direito seja respeitado é mais complexo ainda, né? Não entra na cabeça das pessoas. Não, tem um direito, e aí eu tenho que lutar para ter esse direito. A gente imaginava que com a lei do piso a gente não iria ser tão recorrente essas greves que está pipocando no país inteiro. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer isso, inclusive no município de Mossoró, né? Eliette aqui afirmou que 2022 só será pago em novembro de 2023. Exatamente. Olha, a gente tem para finalizar aqui o Benilson Silva, passando para cumprimentar Rômulo Arnaud, faz um tempo que eu não ouvia, parabéns pelo trabalho à frente do sindicato, manda um abraço. Professor Rômulo Arnaud, muito obrigada pelos esclarecimentos no programa de hoje. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição, um abraço para Benilson aí. Seja sempre bem-vindo, professor. Você de casa, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra. Uma ótima noite e até lá.